Cantores, atores, esportistas e até escritores. Pessoas com fama, dinheiro, talento e um ponto em comum: a luta contra a depressão. Eu cheguei a falar com meu pai que eu ia desistir. O atacante do Tottenham, Richarlison, revelou que, após a Copa do Mundo do Catar em 2022, descobriu o que era a depressão. Segundo ele, problemas pessoais em casa e mensagens de ódio recebidas nas redes sociais foram determinantes para abalar seu psicológico. Só eu, assim, sabe, o que eu passei, assim, depois da Copa do Mundo e descobrindo coisas aqui dentro de casa de pessoas que conviveu comigo mais de 7 anos. Tipo, é loucura, velho. Eu tava chegando assim, tipo, no meu limite mesmo, numa depressão ali, tipo, sei lá. E tava querendo desistir, velho. Sei lá, tava sofrendo muito ataque. Logo eu, tipo, parecia que era forte, assim, mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo, parece que desabou tudo, velho. No auge da carreira, quando tudo parece perfeito aos olhos do público, a realidade pode ser bem diferente. Afinal, a depressão não escolhe rosto ou posição social. É uma doença que pode atingir qualquer um, em qualquer fase da vida. E por trás do mesmo nome, existem diferentes tipos e intensidades. Entre eles, transtorno depressivo maior, caracterizado por sentimentos persistentes de tristeza e perda de interesse. Depressão bipolar, alterna entre episódios de depressão e manias. Distimia, forma crônica de depressão que dura por anos. Transtorno disfórico pré-menstrual, forma severa de síndrome pré-menstrual que inclui sintomas depressivos. Depressão psicótica, inclui sintomas psicóticos como alucinações e delírios. Transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, resulta do uso de drogas ou medicamentos. A cantora Adele revelou que, apesar de ter nascido e crescido no Reino Unido, precisou se mudar para Los Angeles por causa da depressão sazonal. Eu tenho uma depressão sazonal muito forte, então o clima é bom para mim aqui. Às vezes é estranho, porque sou muito britânica. Este é um tipo pouco conhecido no Brasil. Costuma começar no outono, atinge seu pico durante o inverno e melhora na primavera e verão. Sua ocorrência está ligada à falta de exposição solar, especialmente nos meses em que os dias são mais curtos que as noites. Além da depressão sazonal, em 2016, Adele também enfrentou a depressão pós-parto, um quadro que pode surgir nos meses seguintes ao nascimento do bebê e que afeta milhares de mulheres em todo o mundo. A atriz Stephanie Brito, mãe de 2 filhos, viveu essa realidade e decidiu compartilhar a experiência em um podcast. Eu estava vivendo o grande sonho da minha vida. Eu falo que nasci para ser mãe. Era meu maior papel. Mas aí me vi chorando sem parar. Era um turbilhão de sentimentos, hormônio, pandemia, juntou tudo. Eu me considerava uma pessoa muito prática. E quando me vi triste, chorando o dia inteiro, eu pensava: o que é isso? Eu não sou assim. A depressão é uma doença silenciosa, mas não precisa ser invisível e nem o ponto final. Já parou para pensar que a sua dor pode ser a oportunidade para um recomeço? Essa situação que você passou te abalou de uma tal maneira que você mesmo não consegue se reconhecer mais. Você que era uma pessoa tão forte, sabe, tão convicta, você venceu barreiras na sua vida para chegar onde você chegou. E agora esse episódio marcou você, abalou você. E você não está conseguindo mais se recuperar. Tá tão difícil voltar a ser a pessoa que um dia você foi, ter as mesmas convicções. Você não consegue mais se olhar no espelho.
Seu semblante caiu, você não consegue dormir à noite, você não tem paz. Tem momentos que você não quer ver ninguém. Deus está buscando você. Ele pode mudar essa situação da sua vida. E nós vamos provar nesse programa que isso é possível. Nós vamos conhecer a história da Cláudia. Infelizmente, cada pessoa acarreta uma depressão por um determinado motivo. Nós vamos agora acompanhar a história da Cláudia. E o momento da sua vida, infelizmente, ela foi uma pessoa depressiva, deprimida. E por quê? Mas a questão é, como ela conseguiu vencer e dar a volta por cima? Acompanhe a história dela, em seguida eu volto com você. Eu tinha cistos hemorrágicos, depressão, síndrome do pânico, tinha pesadelos, aí eu fui até os médicos não identificaram no momento o que poderia ser. Eu fiz uma ultrassom, que era a ultrassom Doppler, né, que é uma ultrassom colorida, e onde descobriu que lá dentro do meu ovário tinha cabelo, tinha como se fosse o dente ali. Então, foi por 2 meses essa hemorragia. Como já não bastasse o problema de saúde, nesse período de 26 anos de casamento, infelizmente aconteceu uma traição. E nessa traição eu tive um relacionamento, né, com alguns homens, no qual um deles permaneceu por 1 ano. Uma noite eu tinha saído com essa pessoa e eu caminhando pela rua, eu estava indo já para casa, caminhando pela rua, eu vi um moço todo de preto. Quando eu cheguei perto, que eu fui atravessar a rua, ele me olhou. E no que ele me olhou, eu vi fogo, uma bola de fogo dentro do capacete dele. Era algo assim de outro mundo. Por quê? A partir daquele momento, eu entrei em desespero. Quando eu vi aquilo, eu senti a minha alma se desprender do corpo. Eu fiquei com muito medo. Eu corri desesperadamente para tentar algum refúgio, para tentar alguém ali para me proteger. Eu gritava para a rua que ele ia levar minha alma, que ele me queria. Ali eu tinha certeza que era o próprio diabo. Porque eu ainda continuei, né, com o amante por um bom período. Eu continuei escrava da minha própria escolha. Mesmo ter tido aquela péssima experiência, mesmo tendo tido tudo aquilo, eu ainda não tinha caído na real. A minha mãe sempre me dizia, né, que tinha um lugar, né? Tinha um lugar que poderia resolver a minha situação. Mas eu relutei bastante, eu não aceitava, não. Eu achava que eu queria conseguir toda a resolução para aquele problema, para aquela situação. O vazio era tão grande dentro de mim que eu queria tanto preencher com alguma coisa, mas eu não sabia mais como. Porque o amante ali já não estava mais resolvendo o meu problema. Eu já não tinha mais aquele sentimento. O vazio era muito grande. Onde a minha mãe falou, vamos filha, vamos lá. Vamos nesse lugar aí, que esse lugar vai te ajudar. Eu fui com a minha mãe nesse lugar. Eu fui muito bem recebida. Eu vi as pessoas ali cantando, dando risada. Assim, numa alegria que eu não tinha. E eu queria ter aquilo que eu estava vendo ali, naquele momento. Aquela alegria, né, das pessoas. Eu só queria receber. Eu só queria suprir aquela necessidade que estava aqui dentro de mim. Até que um dia eu descobri o que eu precisaria fazer para ter aquela alegria. Até que um dia eu recebi essa mesma alegria. Eu recebi esse mesmo amor, que é um amor de dentro para fora. É algo assim maravilhoso, extraordinário. Minha vida mudou através desse encontro. Aquela Cláudia que alguns minutos atrás eu relatei para vocês, aquela cheia de amantes, aquela pessoa que estava com síndrome do pânico, com a depressão, aquela pessoa que estava cheia de problemas de saúde. Essa Cláudia, a partir do momento que eu tive o encontro com o Autor da Paz, ela não existe mais. Se eu não tivesse tido esse encontro com o Autor, com certeza,
aquela Cláudia, ou ela estaria morta, ou ela estaria no manicômio. Porque eu era considerada como uma louca. Diante de toda aquela situação que eu passei. Se eu não tivesse encontrado a felicidade que hoje, né, eu tenho, essa alegria dentro de mim, é o Espírito Santo. Ele é o autor. Ele é autor da minha vida, ele é autor da minha felicidade hoje. O lugar onde encontrei esse Deus maravilhoso é a Igreja Universal. Relutei muito para chegar até a Igreja Universal. Mas quando eu cheguei, eu pude provar esse amor. Eu pude provar essa paz que hoje eu tenho. E aquela Cláudia não existe mais. As pessoas falam muito mal da igreja. Eu mesmo falava mal. Que a igreja rouba, que lá só tem ladrão. Mas eu cheguei sem nada na igreja. Eu cheguei doente, cheguei em depressão, cheguei com um amante, uma vida nojenta. E estenderam a mão para me ajudar. Não olharam quem eu era, quem eu fui. E deram ali o que eu precisava, uma direção. Era uma direção que eu precisava. A minha vida mudou. Não tenho mais, né? Infelizmente, aquele casamento de 26 anos foi interrompido. Mas Deus me deu uma nova oportunidade, uma nova chance de começar de novo. Hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo dormir à noite. Não tenho mais a síndrome do pânico. Hoje eu tenho para dar o que eu não tinha. Hoje eu tenho o amor, eu tenho a alegria e a felicidade. E que o Espírito Santo nos dá essa alegria. Hoje eu tenho, né, o meu esposo que Deus me preparou. Hoje eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus me deu um caderno em branco, né? Me deu uma folha em branco ali para eu poder escrever a minha história. E eu estou escrevendo a minha história porque o Espírito Santo é comigo. Você que está vivendo essa mesma situação que a minha, que um dia eu vivi, para você ter jeito. Para você ter solução. Basta você dar um crédito de confiança. Não olhe para nada. Olhe que existe um Deus que pode mudar a tua história. Tem um Deus que pode mudar a sua vida. Assim como me ajudaram um dia, né? Assim como Deus me ajudou também, eu vou estar lá para ajudar você com uma palavra. Pode vir. A mudança que Deus fez na vida da Cláudia. No começo, imagina só, ela se achava no controle da situação. Amantes, imagina a vida que muita gente tem levado, achando que eu posso, eu consigo, só que de repente o vazio tomou conta dela, o medo, o desespero. Mas Deus a buscou, tirou ela desse fundo de poço, restaurou totalmente a vida dela. E é o que nós queremos, que aconteça isso na sua vida. Deus deu para ela uma folha em branco e ela começou a escrever uma nova história. Você pode fazer o mesmo. De repente você olha para esse papel e diz assim, bem que eu gostaria de ter uma nova vida. Escrever uma nova história, porque tudo que eu escrevi na minha vida até aqui só foi tristeza, sofrimento, dor, decepção, depressão. Tem jeito para mim? Nós afirmamos, tem jeito para você sim. Inclusive, se você sofre com depressão e quer ajuda de quem tem experiência, de quem venceu a depressão. Não é quem sofre com depressão e está lidando com isso até hoje, não. É pessoas que a depressão ficou no passado. E hoje elas estão bem. Acompanhe essa central de atendimento. Cada parte de um corpo saudável trabalha em harmonia. Cada membro tem sua função. Quando bem ajustado, o corpo obedece à cabeça e consegue cumprir o seu propósito. Na vida espiritual, o princípio é o mesmo. Deus não chama ninguém para ser parte de uma religião, mas sim para ser membro do corpo de Cristo. E isso envolve responsabilidade e compromisso.
Mas o que é ser membro desse corpo e como fazer parte dele? Você vai saber nesta quarta-feira, na reunião dos membros do Corpo de Cristo, em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Mudança de vida. E tudo isso você não vai pagar nada. Pastor Sérgio, o trabalho que nós realizamos na Universal é para ajudar os aflitos. Nós chamamos quem está desesperado, quem quer se matar, quem não aguenta mais. Não importa a sua classe social, não importa a sua raça, não importa onde você mora, se você quer a nossa ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Há pessoas que têm o seguinte pensamento: mas será que eu vou ter que pagar alguma coisa? Não, pastor Sérgio, tudo é gratuito. Nós temos o prazer de chegar até essa pessoa, ajudar ela como um dia alguém nos ajudou a nossa família. De fato, pastor Rodrigo, as portas da Igreja Universal estão abertas para todos. E também, não importa o seu passado. Quem sabe você é uma pessoa que se autocondena, você é aquela pessoa que traz uma culpa, você tem pensado, para mim não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Mas você está vendo aí através dos testemunhos que Deus também pode mudar a sua vida. Cada testemunho exibido é Deus usando para dizer: eu também posso regenerar você, virar a página da sua vida e começar uma nova vida. Pastor Rodrigo, todas as pessoas são bem-vindas. Nós temos plantões de atendimento antes e após cada reunião e eu tenho certeza que essa pessoa não assiste o programa por acaso. Não assiste não, pelo contrário, é Deus buscando. Assim como a Cláudia Estela, ela, graças a Deus, abriu seus olhos, sua visão enquanto há tempo. E ela chegou. Mas antes dela chegar à Universal, infelizmente ela passou uma situação muito desagradável. Daqui a pouco nós vamos realizar o momento da oração. Já prepare sua fé. Se caso você queira preparar o copo com água, prepare, porque logo após nós vamos orar em seu favor. Acompanhe a história dela. As pessoas estão perguntando aqui, profeta, qual que é o valor do Pix que eu posso enviar? Comprovante na mão, eu olho. Ah, profeta, e se eu mandar o Pix de 10 reais? Daí é com você, tem gente que manda de 1.000. Durante algum tempo, eu fiquei pulando de denominação em denominação, né? À procura de uma profecia, de uma revelação, né? Que viesse mudar minha vida, que eu estava minha vida destruída, então, principalmente financeira e sentimentalmente. Aí teve uma igreja, a primeira igreja que eu cheguei, né? Que eu passei, eu fui revelada. Eu estava lá sentada, aí uma pastora, era uma mulher, não sei se era pastora ou missionária, aí falou assim: você, irmã, você que está desempregada, você vai conseguir um emprego, tá? Fica tranquila. Quando ela me revelou que eu consegui emprego, o que me chamou a atenção foi justamente isso que ela falou: o Senhor mandou me dizer, né? Aí eu acreditei, só que não aconteceu, né? Com o tempo, aí foi quando eu fui em outra, né? Aí o pastor revelou: aqui tem uma pessoa que está na miséria, está passando problema financeiro. Aí eu fiquei pensando, é comigo. Aí no final eu procurei ele, né, no final do culto. Aí eu falei com ele que eu estava, né, desempregado, estava passando uma miséria na minha vida. Aí ele falou: irmã, mas aceita, irmã, isso é uma aprovação do Senhor. Aí eu aceitei, né? Eu falei assim. Aí depois que eu saí, que eu falei para minha amiga: não, eu não... A gente está passando fome, eu estou passando necessidade, e ele falou: isso aí, eu não vou mais voltar para essa igreja. Eu peguei e fui em outra, né? Aí fui revelado que eu ganhei um presente, eu fiquei guardando esse presente e nada. Aí passei aí em várias igrejas, até mais de 10 igrejas eu fui, e eu me frustrei, porque cada igreja que me revelava uma coisa não acontecia, fiquei frustrada. Eu passei mais ou menos 6 meses, né, nessas denominações, né, procurando, só que na verdade eu estava buscando o que o homem ia falar, né, a direção que ele dá, não a direção de Deus. Foi quando eu decidi ir até a Igreja Universal. Aí foi quando eu cheguei lá, tudo, né, aí eu ouvi a palavra, né, ouvi a palavra, vi que lá eles iam pela palavra.
não tinha revelação, né? Eu vi a palavra, aquela palavra, um versículo da Bíblia que fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Eu criei essa palavra, né? Porque antes eu só estava me preocupado com o vida sentimental e financeiramente. Foi quando começou, né? No mesmo dia eu cheguei lá, eu consegui emprego, né? No mesmo dia, né? E aí, no mesmo ano, fui abençoada na vida sentimental. Essas bênçãos vieram não porque eu fui revelada, porque eu passei a obedecer a palavra de Deus. Fui participando das reuniões, né? Aí fui ouvindo a palavra, que através do Espírito Santo, ele ia estar me guiando ali, o que eu devia fazer, o que era certo, o que era errado, né? Ele ia ali me guiando, não mais o homem. Aí eu passei, e foi quando eu passei a buscar o Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo eu vi que eu tinha necessidade de ter ele. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi aquela alegria, sabe? Sentia aquela paz tão grande, que antes eu não tinha paz. Eu tinha aquela paz, aquela alegria, aquele desejo de falar para todo mundo. Daí como é gostoso ter esse Espírito Santo. E foi ali que eu me senti mais forte, a depender somente dele, não mais do homem. Já não passei a não procurar mais pastor, né, para ter orientação. O próprio Espírito Santo me orientava. Ele passou a guiar minhas decisões, né? Hoje eu consulto a ele para qualquer coisa, qualquer decisão que eu vá tomar, primeiro eu consulto a ele, vou direto a ele, sem mais ir direto ao homem. Hoje eu sou abençoada na vida sentimental, financeiramente, toda a área da minha vida, mas hoje eu sou feliz não porque por causa das bênçãos, sim, porque eu tenho o Espírito Santo, que é o meu bem maior, né? Ele é o meu amor maior, não existe outro. A palavra de Deus é ela que precisa guiar a sua vida. É ela que nós, quando entramos na Universal, aprendemos, temos acesso. Nós não falamos o que nós, queremos. Não, é o que Deus fala, é a palavra de Deus que você vai ter acesso. Essa palavra que te limpa, que te lava, que te regenera, essa palavra que transforma, essa palavra que é acessível a você. E você não vai pagar nada por isso. Vamos fazer um desafio? Nessa semana, se possível até quarta-feira, se você colocar os pés nesse lugar, aqui na nossa catedral em Florianópolis, ou uma Universal mais perto da sua casa, faça uma prova. Vai ali e fala para Deus, meu Deus, eu vou entrar nesse lugar. Se esse lugar é a tua casa, então tem que acontecer alguma coisa na minha vida, porque eu não aguento mais. Mas é para você que diz, olha, eu não estou buscando uma religião nova, eu estou buscando Deus. Eu estou buscando paz, eu estou buscando transformação, mudança de vida. Se você trazer esse desejo sincero e fazer essa prova com Deus, como ele diz, provai-me. Você pode provar o poder dele. Porque se essa programação já te faz bem, imagina você entrando nesse lugar. Imagina o que não vai acontecer. Vamos agora à oração com o bispo Sérgio Mota, nosso amigo aqui de Florianópolis, aqui de Santa Catarina, que nós vamos agora nos unir em oração, vamos falar com Deus. A oração é quando nós entregamos o impossível nas mãos daquele que pode todas as coisas. Para ele não há impossíveis em todas as suas promessas. É momento de oração com o guardião da Sagrada Família. Nós vamos falar com Deus neste momento em seu favor. Copo com água preparado, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no santíssimo nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu entro, meu Deus, na Tua presença para invocar o Teu nome por tantas e tantas pessoas que sofrem. Pessoas que prepararam seu copo com água, estão atravessando momentos difíceis na família, no relacionamento conjugal, na saúde. Meu Deus, leva a cura àquele que está doente. Visita essa pessoa que está hospitalizada. Que a Tua mão se estenda e o Teu poder alcance a todos, trazendo a luz, trazendo refrigério à alma desta criatura depressiva, triste, angustiada. Eu entrego todos nas Tuas mãos, na autoridade e no poder do nome de Jesus.
Beba da água. Graças a Deus, eu tenho certeza que Deus ouviu essa oração e lhe deu forças. Lhe deu forças e refrigério para que você possa suportar essa adversidade, essa situação difícil e dar a volta por cima. Deus, Ele está contigo, não temas. Ele te sustenta. Por isso você deve procurar nesta segunda-feira a Igreja Universal do Reino de Deus, aonde nós oramos para que portas venham se abrir. Você que está passando por momentos difíceis na sua vida financeira, é hoje o dia de você encontrar a prosperidade. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. É com o senhor, pastor. Obrigado, Bispo Sérgio Mota, pela oração, e eu creio que você recebeu essa bênção. Agora, pastor Sérgio, não dá mais para ela continuar sofrendo, sabe, administrando esse problema. Se ela quer mudança de vida, agora ela precisa agir. Agora é a parte dela. Porque se ela fizer a parte dela, Deus fará dele, não tenha dúvida disso. E fazendo a parte dele, o seu testemunho também servirá para alcançar outras pessoas lá na frente. Não tenha dúvidas de que Deus, através desse programa, te buscou. Agora Ele aguarda a sua atitude de fé. Tome atitude, certamente Deus fará a parte dele na sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, Santa Catarina. Mas nós temos vários templos da Universal espalhados aqui no estado. Com certeza você, próximo da sua casa, tem um também. Você pode entrar universal.org/localizar e encontrar o endereço mais perto de você. E caso você esteja em São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, especialmente às 20 horas durante a semana à noite. Aos domingos, às 9h30, às 7h, também às 18 horas. Ficamos por aqui, um forte abraço, sejam todos bem-vindos a esse lugar. Nós aguardamos vocês e até lá. Você já parou para pensar que tudo aquilo que é realmente importante você coloque em primeiro plano? Imagine o quanto vai fazer bem para você dedicar o primeiro lugar na sua mente aos pensamentos de Deus. Pensando nisso, preparamos um plano de leitura bíblica especial para os primeiros 40 dias do ano. Será um texto único para cada dia, em que Deus vai revelar mais detalhes de sua vontade aos seus filhos. Para facilitar o acompanhamento diário, o aplicativo Portal Universal preparou uma ferramenta prática que vai ajudar você a marcar dia a dia o seu progresso durante esse período. Veja como é simples e prático. Baixe o aplicativo Portal Universal no seu smartphone e procure no menu inferior o item 40 dias. Você receberá orientações detalhadas sobre este propósito. À medida que você for cumprindo a leitura diária, marque a opção Concluído para acompanhar seu progresso. Lembre-se sempre, tudo que começa bem, termina bem. Ore todos os dias pedindo: Senhor, conduza-me em 2025. Está escrito, de 1º de janeiro a 9 de fevereiro.